Salve, meus caros estudantes vestibulandos. Hoje vamos tratar de uma questãozinha que caiu um trecho da música do Cazuza, Blues da Piedade. Por isso que eu trouxe o violão aqui para mostrar que eu não sei tocar a música. Senhor, piedade, Senhor, piedade, fez grandeza e coragem. Mas sem delongas e sem brincadeiras, vamos à questão. Vocês deem pausa, meu inglês sai em pause. Pausem o vídeo, leiam a questão aí abaixo para a gente continuar. Questão simples, mas que vai retomar alguns conceitos que podem cair nas provas aí seguintes, que são as tipologias textuais. Então, anotem a respostinha e acompanhem. Até lá! Bom, pessoalzinho, estamos aqui com Blues da Piedade. A questão, eu estou meio disperso nessa aula, o professor também fica disperso. Todo gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Essa perguntinha começou assim. Gênero textual são grupos, a função social que um texto exerce. Por exemplo, músicas, elas têm suas características e sua função na sociedade. Um artigo científico, por exemplo, de difusão de uma informação científica. Gênero notícia, né, que é informar alguém sobre um fato, algo. Então, os gêneros, eles têm as suas características. Dentro dele, essas características são as tipologias. As tipologias é como o texto é escrito, tá? Então, nós temos tipologia narrativa, injuntiva, prescritiva, argumentativa, entre outras. A letra de canção, a letra da música, identifica-se com o gênero ladainha. O gênero ladainha é um gênero religioso, ele está no âmbito religioso. O que é a ladainha? Quando você faz um pedido a Deus. Então, ó Deus, rogai por nós. Coisas desse gênero. Então, você faz um pedido a Deus, a alguma divindade. Então, são tipologias. É um gênero religioso, a ladainha, né? Essencialmente pela utilização da sequência textual. Então, a letra da música. Agora vamos à letra. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então aqui nós temos Senhor como vocativo, característico da ladainha, tá? Quando você se dirige a alguém. E o pedido, né? Esse Senhor é Deus e há um pedido para ele, né? De piedade a essas pessoas, careta e covarde, lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Então nós temos a quem se dirige, né? O vocativo aí, né? O apóstrofe, como figura de linguagem também, né? O vocativo como figura de linguagem chama-se apóstrofe, tá? Então aqui ele se identifica, né, com o gênero ladainha essencialmente porque pela utilização da sequência textual, são as tipologias. Expositiva, por discorrer sobre um dado tema. A tipologia expositiva, ela vai, como o próprio nome, expor sobre uma temática. Nós temos, por exemplo, a expositiva informativa, que é necessariamente essa aula, por exemplo, eu estou expondo, né, sobre
a questão do Enem, uma aula, uma sequência didática, um livro didático, eles são geralmente expositivos e informativos, porque eles estão informando sobre um tema. Então você está lendo lá sobre as briófitas, sobre as mitocôndrias, sobre as placas tectônicas, são textos expositivos e informativos, eles trazem informação sobre o tema. Também pode ser uma característica argumentativa, por exemplo, você expõe sobre determinado tema político e argumenta em cima dele, o que vai virar um artigo, tá? Um artigo de opinião, né? Um artigo, então ele tem seus trechos expositivos, que ele aborda o tema, ele situa o leitor, e depois o autor ele argumenta sobre o dado. Por exemplo, Brumadinho poderia fazer uma exposição sobre o que ocorreu em Brumadinho e depois o autor falar sobre as questões que envolveram ali, tá? Então, ele opinando se houve ilegalidade na fiscalização, por exemplo, entra a parte argumentativa. Então, essa música não é expositiva, nem informativa, nem argumentativa. Narrativa, por apresentar uma cadeia de ações. A narração é a contação de uma sequência de ação, é uma história, né? Pensa numa fábula, a fábula é narrativa, por exemplo. Um conto, geralmente o conto tem mais parte narrativa do que descritiva, um romance. Então, Matias acordou, abriu a porta, foi à rua. A rua estava triste como as nuvens que traziam as primeiras gotas, correu até a escola. Então, eu estou narrando uma sequência de fatos, de ações do Matias, de acordar, levantar, sair à rua para ir à escola, tá? Então, essa música também não tem essa característica narrativa, ela não conta nada. Lembra, ele tem um pedido, tem um vocativo. Injuntiva, por chamar o interlocutor à participação. Ela chama o interlocutor à participação? Sim, temos o Senhor, Senhor, piedade. Então ela chama esse outro ente ali, esse vocativo, para participar da ação do interlocutor. Então, fora isso da injuntiva, nós temos também um verbo um pedido, vamos dizer assim, verbo no imperativo, de. O verbo de aqui, né? Aqui, colocar de rosinha. De grandeza e um pouco de coragem. Então tem um verbo no imperativo, que também é uma característica do texto injuntivo. O injuntivo é aquele texto que procura orientar alguém a fazer alguma coisa, tá? Por exemplo, uma propaganda. As propagandas geralmente são injuntivas, tá? São injuntivas, não geralmente são injuntivas, porque elas querem coordenar o comportamento de alguém para fazer algo. Então ela se dirige a você. Você que ainda não adquiriu o seu produto, venha para as Casas Bahia, ó, o merchandising aí, tá? Venha, você. Então ela se dirige a alguém, chama para fazer algo. Doe sangue. Você pode salvar milhares de vidas. Então é injuntivo, ele está querendo coordenar o seu comportamento para fazer algo. Ele se dirige a alguém, sempre, diretamente, tá? Diferente do prescritivo, que o prescritivo você não pode quebrar, né? O prescritivo ele prescreve ações que devem ser realizadas. Normas, prescreve normas, melhor do que ações, prescreve normas a serem realizadas. Por exemplo, um decreto, uma lei. Então a Constituição é um texto prescritivo, tá? Ela traz elementos que você não pode quebrar. O injuntivo você pode. Você pode não querer ir às Casas Bahia e querer ir a outro lugar. Você não é obrigado a comprar margarina, por exemplo, tá? Ela tenta te orientar a fazer algo. Você não precisa necessariamente fazê-lo. Como você não é obrigado a doar sangue, tá? O prescritivo, sim, você é obrigado a fazer as normas que ele estabelece. Descritivo, por enumerar características de uma personagem, mais uma tipologia. A descrição ela pode ser objetiva e subjetiva, tá? Então, objetiva, vou descrever algo, tá? Então, é uma descrição física e ela é objetiva. E ela pode ser também subjetiva, descrever, por exemplo, a personalidade de alguém,
tá? E pode variar meu julgamento para de outra pessoa, por exemplo. Diferente de questões objetivas, que às vezes não vão variar, né? Tipo de descrição, vai. Luana acordou triste, invadia-lhe cada lágrima no peito, lágrimas que vinham de um amor. Eu vou descrever toda essa questão amorosa dela, vou descrever características desse sofrimento dela. Isso vai estar muito também em contos, em romances, em novelas, que são as descrições. Elas vão auxiliar você a se situar em algo. Eu posso fazer uma descrição objetiva, tá? De algum móvel, por exemplo. A cadeira é feita de madeira com estofado em algodão, com poliéster e estampa florida. É uma descrição objetiva. Vamos encontrar também muito. As pessoas às vezes não gostam de ler essa de Queiroz porque é muito descritivo, por exemplo. Mas também você parece que entra no livro. Então a descrição ela te joga lá dentro, faz você imaginar. Argumentativa, por incitar o leitor a uma tomada de atitude. Uma que ela não se dirige ao leitor, tá? E outra, argumentativa é a defesa de um ponto. Então nós temos um texto dissertativo argumentativo, que é como que o Enem vai pede, né, a vocês. Esse ano eu não sei, vai que eles mudam, mas é dissertativo argumentativo, em que você defende um ponto de vista tentando convencer o seu leitor de que você tem razão. Um artigo de opinião é argumentativo. Uma tese de doutorado é argumentativo, que você está defendendo um ponto de vista sobre determinado tema, tá? Então nós temos a argumentativa, que não é, descritiva, que não é, narrativa, que também não é, expositiva, que tampouco ou é. Sobrou-nos somente a injuntiva prescritiva, que nós temos aqui a questão do vocativo, senhor. Nós temos aqui o verbo no imperativo, beleza? Verbo de. Características do texto injuntivo, e a aula de hoje foi somente isso. Espero que tenham gostado, fiquem bem, fiquem fortes e que vocês tenham coragem, tá? Beijos, tchau, tchau, abraço a todos, até a próxima aula.